Vamos lá, pessoal, querido do meu core, nós estamos aqui para poder falar sobre você, sobre a primeira fase e dicas. Segue aí a gente que você vai ver que você vai ter sucesso absoluto. E é o seguinte, queridos amigos, nas nossas outras dicas a gente tem falado para você, recurso é a coisa que mais cai, é a mais pura verdade. Então na parte de recurso, a coisa que ele mais, na parte de processo, a coisa que ele mais gosta de cobrar é recursos. Então cuidado com cabimento, cuidado com prazo. Qual é a outra coisa, professora, que ele gosta de cobrar? Procedimento. E aí nós temos aqui 3 procedimentos que eu acho que são principais que a gente precisa falar com você. O primeiro deles é o ordinário, depois nós temos o procedimento sumaríssimo, que são dos juizados especiais, e depois nós temos o procedimento de drogas. Então, cuidado, na verdade são 4, porque a gente também tem o tribunal do júri. Então, temos 4 situações que nós temos que abordar. A primeira delas, com relação ao procedimento ordinário, então esse vídeo aqui fica para esse procedimento. Pessoal, cuidado primeiro com a quantidade de testemunhas, cuidado porque aqui a gente realiza diligências, cuidado porque aqui nós temos 8 testemunhas, a gente realiza diligências e o juiz vai marcar audiência de instrução e julgamento daqui a 60 dias, depois que a pessoa apresenta a resposta à acusação, vai para o MP, volta e aí ele tem que tomar uma providência, que é de rejeitar, absolver sumariamente ou marcar audiência de instrução e julgamento, e ele tem 60 dias para isso. Na audiência de instrução e julgamento, antes, na resposta à acusação, a pessoa tem 10 dias, não nomeou defensor, o juiz tem obrigação de nomear um defensor dativo. Lembre-se que do recebimento não cabe recurso, do recebimento cabe habeas corpus, chamado de trancativo. Então, do recebimento não cabe o quê? Recurso. Outra coisa, do recebimento da inicial acusatória, nós temos aí uma coisa que tem um efeito muito sério lá no direito material, que é a prescrição, porque interrompe a prescrição. Então, o recebimento da denúncia interrompe a prescrição, contra o recebimento da denúncia não cabe recurso, só HC trancativo. Contra a rejeição da inicial, cabe sim recurso em sentido estrito, 5 dias para interposição, 2 dias para as razões. Outra coisa, citei a pessoa, parto do pressuposto que o juiz recebeu a inicial acusatória, cito a pessoa. Cuidado que o processo pode ser suspenso quando a pessoa for citada por edital e ela não comparecer e não constituir advogado. Essa norma é uma norma heterotrópica, você tem a suspensão do processo e da prescrição, é por causa disso, né? Ela mexe, ela transita entre o direito material e o direito processual, e o prazo que esse processo vai ficar parado é a prescrição, o STJ tem isso simulado, súmula 415, é pelo prazo da prescrição. Então eu tenho que pegar o delito, olhar lá no 109 para saber em que prazo que ele prescreveria, e é esse prazo que o processo vai ficar o quê? Suspenso, ok? Mas se não deu problema nenhum, a pessoa foi citada normalmente, vai para o juiz, ele manda para o MP para que faça o contraditório, a gente usa aí o 409, que é um artigo do júri por analogia, volta para o juiz outra vez. Ele pode rejeitar de novo a inicial, pelo menos esse é o posicionamento do STJ, ou ele vai absolver sumariamente naquelas circunstâncias do 397. Quais circunstâncias são essas, professora? Ou excludente da ilicitude ou excludente da culpabilidade, salvo a inimputabilidade, cuidado com essa exceção, excludentes da tipicidade ou causas extintivas da punibilidade. Dentro dessas 4 situações, ele pode absolver a pessoa antes da hora. Se ele achar que não é caso de absolver, ele passa então para a audiência de instrução e julgamento. Lá ele vai ouvir a vítima, se tiver. Nós vamos ter aí a oitiva das testemunhas, primeira acusação e depois defesa, até 8 pessoas. Depois você tem peritos e acariações, se for necessário. E depois a gente tem aí a questão do interrogatório do réu com os debates orais ou a apresentação de memoriais. Alegações finais e memoriais. Então aqui fica a dica também, porque é aqui que acaba a instrução probatória. Quando entra no interrogatório, acaba a instrução probatória. Quando entra na fase de memoriais ou debates orais, a gente já está partindo para a finalização do procedimento. E o juiz pode, sim, sentenciar. Lembrando a você que se ele resolver não fazer isso, ele pode fazer a mutatio libelli ou baixar em diligências. Então, depois que se encerra a instrução probatória, podem acontecer 4 coisas. Primeiro, debates orais. Não deu para fazer debate oral, alegações finais e memoriais. Depois a gente tem a possibilidade de diligência ou então mutatio libelli, que é a possibilidade de abrir prazo novamente para manifestação do Ministério Público e da Defesa, porque houve um fato que foi mudado na audiência de instrução e julgamento. Ok? Então, cuidado que nós falamos rapidamente sobre a linha do tempo aí, e aqui tem várias coisinhas que podem ser perguntadas para vocês, mas continua acompanhando a gente que a gente volta com mais dicas para você.